Daqui a pouco eu falo com você, Jaquinha, que eu tô no culto aqui, começou agora, viu? Beijo no seu coração. Pronto, irmã. Pronto, irmã Vera. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos dar início ao nosso culto, né? Abrindo nossas Bíblias. No Salmos 144. Salmo 144. Amém? Vocês estão me ouvindo direitinho? Pronto. Salmo 144, que diz assim: Ações de graça pela proteção de Deus. Salmo de Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que a minha destra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes o conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Senhor, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. Ele é quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzem milhares e há dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. É o lamento de Davi, a oração, né? Pedindo a Deus proteção. Nesse mesmo espírito de adoração, estamos aqui nesta noite, né? Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Edivaldo, que ele leve a Deus em oração, de adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, a tua palavra nos revela que tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que, quando erguemos as nossas vozes a ti, o Senhor responde conforme o teu querer e a tua vontade. Tu és o Deus que rege todas as coisas. Tu tens um domínio, ó Pai.
de todas as coisas. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Senhor, nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra. Tu és o único Deus. Nós queremos te bendizer, queremos te louvar o teu nome, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu há de fazer na vida da tua igreja. Nesta noite, ó Deus, nos reunimos, Pai, para aprendermos mais de ti, para conhecer o Deus que concede graça de uma forma gratuita, o Deus que deu o Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância. Queremos te bendizer, Pai, porque tu és um Deus imutável, tu não mudas, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, recebe todo esse trabalho, ó Deus, que aqui fizemos nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido no meio da tua igreja. Que cada um de nós venhamos a nos esvaziar, que cada um de nós venhamos, ó Pai, a entender teu propósito e bendizer o teu excelso nome. Que mesmo diante das circunstâncias, nós venhamos a louvar e dizer: bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Te amamos, ó Deus, por tudo que tu és. Te amamos não porque a nossa natureza pecadora, Pai, ela é tendenciosa a te amar, mas porque o teu Espírito Santo outorga nos nossos corações o teu amor e ele abre nossos olhos e pela tua palavra nós podemos entender o que tu tens feito por nós. Abençoa a Vera, toma ela nas tuas mãos, dando sabedoria, comprometimento e envolvimento com a tua obra. Visita toda a membresia da Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande do Retiro, a liderança, enfim, a todos. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque sabemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. É a nossa oração em nome de Jesus que nós te bendizemos e te adoramos para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos abrir nossas Bíblias ainda nesse mesmo espírito, no Salmo 32. E, em seguida, gostaria de pedir à irmã Islene que ela levasse a Deus em oração de confissão de pecados. Salmo 32, as bem-aventuranças a quem recebe perdão. Salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instituir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Amém. Eu gostaria de pedir à irmã Islene que ela levasse a Deus em oração de confissão de pecados. Amém. Boa noite para todos, a paz do Senhor. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós aqui reunidos
mais uma vez na tua santa presença. Queremos te exaltar, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Neste momento, Deus, reconhecendo as nossas fragilidades, queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados cometidos no dia de hoje, seja no pensar, no falar, no agir. Ó Deus de misericórdia, pedimos neste momento que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, Senhor, porque é uma necessidade quando nós buscamos o perdão do Senhor nas nossas vidas, carecemos da tua misericórdia, da tua graça. Por isso, Senhor, nos prostramos neste momento, na certeza que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que nós confessamos neste momento, reconhecendo que nós temos um Deus que é tardio e irá-se, é um Deus clemente, não porque mereçamos, nós obtivemos o perdão através do teu Filho amado Jesus Cristo, nos achegamos a ti, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, e neste momento, Senhor, nós suplicamos que o Senhor venha nos purificar o nosso ser, tirar de nós tudo que não te agrada, tudo que não te louva, Senhor, que possamos estar com vestes limpas, vestes de louvor. Nos ajude, Senhor, a trilhar os teus caminhos, que não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda, que venhamos tão somente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. No Salmo 136, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos render ao Senhor nossos louvores com cânticos, com o nosso presbítero Cícero. O presbítero Cícero está com a oportunidade. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com a canção Flui em mim, Senhor, a tua graça, flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te exaltar, meu Rei, Senhor da minha vida. Senhor da minha vida, Senhor da minha vida. Aleluia. Só um instantinho, irmãos, deixa eu só... Pronto. Talvez os irmãos estejam ouvindo um barulho aí. O ventilador ligado aqui, eu acho que
tirando o ventilador, melhora o som. Vamos louvar o Senhor com a canção Os Meus Lábios Te Louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força, Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam, ó Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Como hoje é... Domingo anterior, domingo passado, sobre a unidade por outro prisma, né? Mas agora eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao 30. Capítulo 1 de Filipenses, do verso 27 ao 30. Entendeu? Que está sendo? Posso começar, meus irmãos? Estão me ouvindo? Amém, pastor. Pode sim. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E, de novo, e em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova de evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida
a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Vamos orar, meus irmãos. Pai, Senhor, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Te agradecemos pelas respostas às nossas súplicas, a despeito da nossa indignidade. Suplicamos a assistência do Senhor nesse momento desse estudo, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere, meu Deus, a edificação no ser da tua igreja. Ouve, Senhor, nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, como eu frisei, nós já demos uma pincelada no domingo passado com relação à unidade da igreja. E hoje vamos dar outra pincelada, só por outro prisma. Então, irmãos, introduzindo aqui, nós diríamos que a igreja, as igrejas registradas na Bíblia, como as nossas de hoje, têm qualidades, mas também possuem fragilidades. A igreja de Filipos não era uma exceção. Embora a igreja fosse uma igreja que enquadra nesse perfil, era uma igreja vigorosa em vários aspectos. Em outros, todavia, foi marcada por partidarismo. A gente pode ver no capítulo 2, verso 3, autoglorificação, capítulo 2, verso 3 também, egoísmo, capítulo 2, verso 4, murmurações, capítulo 2, verso 14, contendas, e no verso 2, 14 ainda, falsos modelos, 3, 16, 17 a 19, inimizades. Como então lidar? Como então lidar com a igreja, com essas características, com esse perfil, com essas deficiências? Então, o apóstolo Paulo, instruindo a liderança, ele mostra que o caminho aqui, a saída aqui, é esse aqui, é a unidade. Então, que tipo de unidade é essa? O apóstolo começa dizendo: vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho. Então, essa unidade tem que ser vivencial, vivei. E aqui o apóstolo Paulo não está falando de uma unidade doutrinária ou teológica, restrita aos limites do templo, nos encontros dominicais. Não. Mas, sobretudo, Paulo fala aqui de uma unidade que permeia nas nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, nosso lazer, nossas lutas, que nos faz sair do isolamento,
para o compartilhamento, né? Uma unidade traduzida no cotidiano, que nos faz levar a sério a ordem do apóstolo, vivei. É um imperativo. Os filipenses eram cidadãos romanos que eles se orgulhavam por causa da sua cidadania. Os irmãos que leram Atos dos Apóstolos sabem que era Filipos uma colônia aqui na Macedônia, mas ela era romana, ela pertencia ao Império Romano. E lá vivia a nata, né? Era um lugar onde viviam os veteranos de guerra. Eles recebiam terrenos para compensar o currículo, para compensar o trabalho deles no passado. Então, ser morador de Filipos era uma honra muito grande, né? Então, como é que a gente vai lidar com essa situação? Paulo, ele não está falando aqui de uma unidade doutrinária e teológica, que já falei, nem restrita aos limites de um templo, nos encontros dominicais, mas, sobretudo, de uma unidade que permeia nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, nosso lazer, nossas lutas. Nossas lutas, que nos faz levar a sério a ordem do apóstolo vivei. Então, os filipenses eram assim, cidadãos romanos. Eles se orgulhavam de serem cidadãos romanos, que tinham seus direitos, muitos direitos e privilégios. Mas agora, Paulo está exortando a igreja, porque muitos daqueles que antes eram idólatras, agora eram cristãos. Então, o que é que Paulo está advertindo eles? Eles agora deviam viver como cidadãos de uma pátria superior. Eles precisavam estar firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando pela fé do Evangelho e não se deixando se intimidar ou ser intimidados pelos adversários. Aí está no capítulo 1, verso 28. Então, até que ponto, meus irmãos? Até que ponto nós estamos dispostos a viver definitivamente esse tipo de unidade na nossa igreja? Então, essa unidade vivencial, vivei, assim, é um imperativo. Então, outra característica dessa unidade recomendada pelo apóstolo Paulo é uma unidade prioritária, acima de tudo. Acima de tudo. O apóstolo aqui não está falando de unidade opcional, superficial, uma unidade irrelevante, inexpressiva, mas de uma unidade essencial, crescente, intensa, transformadora, prioritária, que nos impulsiona determinadamente a rever os nossos interesses, os nossos conceitos, as nossas preferências.
os nossos preconceitos, nosso tempo, nossas agendas. Enfim, unidade que se torna a coisa mais importante da nossa vida. E eu volto a fazer uma pergunta. Até quando? Até que ponto você pode estar disposto a não fazer nada que prejudique a unidade da igreja e a fazer tudo que está ao seu alcance para estimular? Que você responde a você mesmo. Né? Então, a outra característica aqui da unidade que o apóstolo quer ver acontecer naquela igreja é unidade representativa. Ele diz no verso 27, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, Paulo também aqui não está falando de uma unidade que diz respeito apenas aos nossos relacionamentos estritamente horizontal. Mas ele está se referindo aqui a uma unidade que é sinalizadora da força e do poder do Evangelho. Para o apóstolo, a qualidade de nossa unidade será para a sociedade o referencial maior da qualidade do próprio Evangelho. Então, irmãos, se os nossos relacionamentos não forem dignos do Evangelho de Cristo, ou seja, não seja coerente com o Evangelho, eles certamente prejudicarão. Eles prejudicarão a credibilidade de Cristo. Então, meus irmãos, portanto, nós que pertencemos a uma pátria celestial, e o nosso grande desafio é ter uma vivência que leve os nossos amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalho à compreensão de que o Evangelho, a carta magna do céu e de seu soberano, que é o Senhor Jesus, precisa ser ouvido, entendido, obedecido e respeitado. E vem pergunta para vocês aí, até que ponto você está disposto a representar genuinamente ou dignamente o Evangelho junto às pessoas que Jesus colocou à sua volta. A outra característica dessa unidade que Paulo quer ver acontecer na igreja é uma unidade ultracircunstancial, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Então, Paulo aqui não está falando de unidade que se evidencia apenas quando o líder comunitário, seja o pastor ou o presbítero, está presente, atento, cobrando, encorajando, estimulando, vigiando. Mas uma unidade que se manifesta em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, seja ela iluminadora pelos holofotes relacionais públicos ou restrita à escuridão de lugares e relacionamentos sem grande publicidade. Paulo está falando de uma unidade na carência, na abastança, na divergência e na convergência,
no começo e no fim. Unidade entre velhos e novos, entre cultos e incultos, patrões e empregados, ricos e pobres. Uma unidade da qual nós não fomos criadores. É claro que essa é como eu falei na semana passada. Vem de cima. Né? 4:3, Efésios 4:3 está aí. Mas da qual nós somos preservadores. O crente, na verdade, ele não pode criar unidade, não existe. Aqui, vamos dizer assim, uma receita, uma receita para que haja unidade. Não existe isso. Isso é coisa temporária, passageira, isso não é permanente. Né? A unidade verdadeira acontece quando nós imitamos a unidade da Trindade. Jesus disse para quê? No capítulo 17 do apóstolo João, no livro do apóstolo João, o Evangelho de João, para que sejam como nós, ó Pai. Seja um como nós. Essa é a unidade. Esse é o modelo da unidade que deve acontecer, deve haver na igreja. Né? Então, somos preservadores pela manutenção de um espírito firme, um espírito pacificador. Mas até quando você estará disposto a vivenciar esta unidade que se alastra indiscriminadamente para todas as circunstâncias da caminhada, uma unidade genuinamente ultra circunstancial. Então, queridos, ainda caminhando aqui com o apóstolo Paulo, ele mostra que essa outra característica da unidade que ele queria ver presente na igreja de Filipe, e eu creio que Deus quer ver nas nossas igrejas hoje, é uma unidade lutadora. No verso 27 e 28, está dizendo assim: viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Meus queridos irmãos, então, a característica dessa unidade que Paulo instrui a igreja de Filipenses é que essa unidade é uma unidade lutadora, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. Então, já frisamos, Filipe é uma cidade famosa. Filipos era uma cidade famosa também por ter recebido o nome de Filipe. Filipe, mas não é seu filho não, viu, meu irmão, Vera? Filipe era pai de Alexandre o Grande, certo? Então, Filipe era conhecido como Filipe da Macedônia. Ele foi um conquistador. Então, Filipe da Macedônia conquistou
a Grécia que aprendeu o princípio de batalha transmitido a Alexandre. Quer dizer, Filipe aprendeu e repassou para Alexandre, o seu filho, Alexandre o Grande. Então, ele descobriu que, conservando os soldados de uma falange bem unidos, treinando-os e a se moverem como um só instrumento de luta, pode-se vencer o inimigo. Alexandre chegou ao ponto de enfrentar 3 homens com um só soldado. Muitas vezes, e sempre seus exércitos venciam. Ganhou um império 20 vezes maior que a Grécia. Não se permitia divisão. Na hora de enfrentar o inimigo. Com seus escudos enormes, os soldados de Alexandre avançavam, ombro a ombro, cortando caminho através do exército inimigo. Os homens de Alexandre se abriam em leque para acabar com o inimigo dividido. Essa palavra eu tirei do livro Alegrai-vos sempre no Senhor, de Dr. Russell Shedd. Então, ele tem muitas ilustrações aplicáveis, muitas ilustrações. A gente aprende lendo os livros de Dr. Russell Shedd. Então, Paulo mandou esta carta a Filipos, porque a desunião chegou naquela igreja, prejudicando sua defesa conjunta contra o inimigo comum. Então, Paulo reconheceu a comunhão comprometida, a comunhão quebrada, e admoestou aos filipenses. Ele estava preso. Então, ele mandou uma carta, ele não podia ir, ele estava preso em Roma. Então, ele admoestou aos filipenses, dizendo que, para vencer esta batalha contra o mundo, contra o inimigo, o apóstolo, ele que aconselha, ele admoestou aos filipenses, dizendo que, para vencer esta batalha contra o mundo e contra o inimigo, é preciso que todos os membros estejam lutando juntos pela fé evangélica. Lutar aqui significa dispensar todos os esforços na causa, ou seja, isto é, envidar todos os esforços possíveis. Então, Paulo não está falando aqui de uma unidade periférica, cosmética, superficial, ritual, baseada em tradições, costumes, mas de uma unidade que vem de dentro da alma, que nos agrega a partir do coração, como a só alma, diz o texto. Então, Paulo não está falando de uma unidade automática, experimentada sem esforço, sem garra,
mas uma unidade conquistada com muita luta, que é a regra permanente das relações comunitárias. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele diz que esta luta tem como foco central a fé, que nos agrega a despeito das nossas diferenças, lutando juntos. Alguma diferença? É claro, nós não somos iguais a homens, a mulheres. Cada um tem o seu sentimento, tem a liberdade de pensar. A Paulo diz o quê? Que cada um tenha a sua convicção firmada. Né? Melhor você ter uma convicção do que você ficar ser uma Maria vai com as outras, ser um copiador. Né? Então, Paulo nos mostra que esta luta tem como foco central a fé que nos agrega a despeito das nossas diferenças, lutando juntos. Fé que é essencialmente evangélica. É do evangelho que nós extraímos os valores que norteiam nossos relacionamentos. Fé que confere ousadia no enfrentamento dos adversários. Não estamos presos à lógica humana, mas à soberania divina revelada na salvação providenciada por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, fica mais uma pergunta, irmãos. Até que ponto você está disposto a pagar o preço do engajamento, sem restrições, sem grande luta, sem restrições nesta grande luta comunitária pela fé evangélica? Meus irmãos, então, meus queridos irmãos, o apóstolo instrui a igreja, né? E se o pecador quer obedecer e viver como cidadão do reino de Deus, mas preferem viver correndo atrás do vento e não quer mudar a vida, não quer mudar de vida, o lugar dele não é aqui. O lugar dele não é aqui na igreja. Na igreja de Cristo. O lugar dele é o mundo. A igreja é para pecadores. A igreja é para pecadores. Né? E querem ter compromisso com Cristo. Querem ter compromisso com Cristo. Então, a igreja é para pecadores que se arrependem, querem viver como Cristo manda, guardando a unidade da fé no Evangelho de Cristo, nunca negando o que ele é, mas sempre vivendo de acordo com o que ele fala. Se você serve a Cristo, amado, mostre que você é um cristão. Não troque Cristo por nada. Agarre-se a Cristo. Sofra pelo nome dele. Vivam como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Porque vocês são cidadãos do reino de Cristo. Então, meus irmãos, que eu termino orando para que eu fiz uma pergunta aqui, até que ponto você está disposto a pagar o preço do engajamento, sem restrições, nessa grande luta comunitária pela fé evangélica. Mas agora eu desejo que o Senhor nos leve a essa postura
de maturidade comunitária. Essa é a minha oração, que seja a oração de todos os irmãos que amam o Senhor. Deus abençoe. Amém. Agradeço a Deus por este estudo, esta palavra, né? E eu creio que temos perguntas, mas antes das perguntas, alguma dúvida que tiver, ou pergunta que queira fazer o pastor, eu gostaria que o pastor orasse para finalizar e interpretar essa bênção, para depois nós fazermos as perguntas, as dúvidas. Viu, pastor? Aqui. Tem que ficar sem o vermelho. Está desligado, pastor? Está desligado. Continua desligado, pastor. Ligue esse microfone. Meu filho, você disse que... Tá bom, irmão? Agora vamos orar. Está me ouvindo agora? Sim. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós nos esforçamos para passar um estudo para a edificação do teu povo. Que o Senhor possa completar essa mensagem no coração dos irmãos, também na minha vida. Ô Pai, tenha misericórdia de todos os meus irmãos. Dá vitória a cada um, libera a tua bênção, libera a cura para os enfermos, tanto de origem física como de origem espiritual. Ô Pai, obrigado por este momento. Nos abençoa e nos guarda. Nos dá uma noite na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, ó amados, sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Que Deus Obrigado, continue te dando sabedoria, sabedoria, iluminação da palavra, para poder dar esse estudo assim maravilhoso para nós. Nós louvamos a Deus pela sua vida nesta igreja, né? Novamente. Eu preciso das orações dos irmãos. Nós oramos, sim. Quando o senhor falou aí, é muito difícil manter a fé em um mundo que nós estamos vivendo, né? Nós nos esforçamos, porque hoje mesmo, eu estava aqui, quando o Cícero me pediu para fazer a liturgia hoje, o irmão Cícero, eu acordei hoje achando que hoje era terça-feira. Eu acordei, eu coloquei isso na minha mente hoje, que hoje era terça-feira. Eu fui para o médico hoje achando que era terça-feira. E meu médico só atende dia de quinta-feira. Mas eu fui para o médico e achei que era terça-feira. E eu fiz toda a minha liturgia aqui achando que era terça-feira. Então, assim, pelos dias estão passando tão rápido que a gente já não tem mais noção da semana. Então, assim, eu acordei achando que hoje era terça e amanhã eu ia trabalhar achando que era quarta, até o momento que Cícero disse vai ter a pregação, para você ver a mente, nossa mente, como está na correria do dia a dia. Mas Deus seja louvado, pastor. E, assim, no dia a dia, do nosso dia a dia, que nós andamos por aí, né? Hoje mesmo eu estava no médico, eu fui levar o resultado dos meus exames,
E até a data de hoje eu não sabia, meu sangue era A positivo, B positivo, D negativo, não sabia não. Hoje eu vim saber que meu sangue é A positivo, viu, gente? Se alguém quiser Igual o meu sangue é A igual o positivo. meu. Isso. Então, se alguém precisar, hoje eu descobri que meu sangue é A positivo, graças a Deus. A negativo, graças a Deus. Então, assim, aconteceu um fato lá com uma senhora que ela se dizia ser pastora, quem sou eu para julgar? O justo juiz é Deus. E ela pagou um dos mendigos, dos meninos que fica bebendo ali, né, lá na frente, para dormir lá, né? Eu cheguei 4 horas da manhã lá para ficar na fila, porque eu não tenho um plano de saúde, eu vou pelo SUS mesmo, faço tudo pelo SUS. E ali ela causou uma tremenda confusão com aquilo ali, porque tinha gente que tinha dormido lá. E ela chegou e ela foi logo para frente. E aí o pessoal perguntou a ela por que ela estava fazendo aquilo, porque se o pessoal já tinha dormido lá, tinha gente chegado mais cedo, aí os mendigos veio tudo, né? Tava tudo bebendo bombinha e falou: "Ah, eu dormi para ela. Eu dormi aí para ela". E aí o que que aconteceu? Ela causou maior confusão e depois ficou aquele murmurinho, burburinho, dizendo que como é que ela é pastora e faz isso. Então, ela é pastora, né? E ela leva a palavra. Então, assim, eu fiquei assim, entristecida com aquilo, porque eu digo, nós não temos que viver uma vida de confusão, a gente tem que sair da confusão, evitar a confusão, justamente para o nome do Senhor ser glorificado, né? E aí ficou todo mundo olhando para ela de cara feia, de olho torto. Eu fiquei só de cá observando e disse, Senhor, tem misericórdia, porque nesses últimos tempos a gente vai ver a coisa, viu? Mas assim, eu louvo a Deus por esta igreja, pelas pregações feitas, porque eu tenho crescido muito no Evangelho, ouvindo, ouvindo e lendo a palavra. Então, eu agradeço a Deus e louvo a Deus pelos pastores dessa igreja, os que já passaram por mim, e por esse que ainda está, né? Pelos presbíteros, diáconos, porque todos vocês são influência nas nossas vidas. Então, muito obrigada, pastor, por esse estudo e que nossa fé permaneça até o fim, né? Até a vinda de Cristo. Tem muita gente no lugar. Está aberto para as perguntas, viu? Quem quiser fazer. O pastor está aí. Não preserva a unidade. Você não falou da unidade? Faça pergunta ao pastor, tire suas dúvidas. Está me ouvindo, Vera? Sim, pastor. Como essa pessoa que você falou que é pastora e deu esse mau exemplo, é uma vergonha, não é digno do evangelho. É uma vergonha. É como alguém disse que tem pessoas que se dizem cristãs que não se envergonham do evangelho, mas é vergonha para o evangelho. Infelizmente, tem esse tipo de gente. Infelizmente, há esse tipo de gente nas igrejas. É por isso que Jesus Cristo deixou justamente a palavra dele, a Bíblia, para nos mostrar que nem todos que chamam meu Senhor, herdará o reino dos céus. E eu fiquei triste porque eu vi as pessoas comentando, falando, e tinha muitos crentes lá também na fila na hora, tinha muitas mulheres de oração, tinha muitas pessoas ali. E aí ficou aquele burburinho, as pessoas comentando. E a irmã ainda chegou para mim e disse assim, ei, irmã, tem irmãos que é a vergonha do outro. Aí fez assim, tem irmãos que é a vergonha do outro. Aí eu disse, irmã, vamos orar, né? Porque só orando mesmo, porque... E depois o pessoal ficou falando, tinha uma senhora que ficou o tempo todo falando com ela, que você, que isso, que aquilo. Aí ela botando a mão assim mesmo no rosto, tampando o rosto assim, ela não respondeu nada. Ela ficou com as duas mãos no rosto, tampando o rosto. E é complicado, viu? Mas é isso, pastor. A gente tem que orar porque nós sabemos que dentro da igreja existe o joio e o trigo, mas nós não somos juiz de ninguém, né? O juiz é Deus e é Ele que vai separar tudo na vinda dele. E que em nome de Jesus que Ele volte logo, né? Que nós possamos estar preparados.
Presbítero Mário quer perguntar. Não, eu não ia perguntar não, porque eu não entendi o que Vera estava falando do exemplo que ela deu. Só queria entender. Eu estava aqui tentando arrematar esse belo discurso que o apóstolo Paulo fez. E o pastor foi muito feliz quando lembrou que o apóstolo Paulo estava preso. Estava falando dessa igreja, no qual não só para a igreja, mas também para todos os líderes, né? Ainda mais que ele estava feliz. E existia uma preocupação dele, que é realmente falar para a igreja continuar a viver, acima de tudo, de modo digno, né? Ainda é interessante que ele falou mais que, além de viver de acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para quem, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. A unidade na igreja, quando a igreja, eu percebo isso, eu entendo que quando a igreja está realmente buscando a unidade, isso traz firmeza. E outra característica que o apóstolo Paulo falou aqui, que o pastor também ressaltou, é lutar. É não desarmar as coisas do mundo. Muitas vezes nós desistimos, ficamos desunidos, desistimos do que nós realmente almejamos, do que aprendemos, que é buscar o Senhor Jesus. Então, uma igreja que vive... Eu particularmente não entendi o exemplo que Vera falou. Eu não sei se a irmã semeava a discórdia. Eu não entendi, Vera. Mas a gente tem que buscar realmente o que o apóstolo Paulo nos exorta aqui, né? Viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. É como foi falado semana passada, né? A mente de Cristo, ter a mente de Cristo. E quando se busca a mente de Cristo, vai buscar essa unidade, sim. Vai lutar juntos pela fé evangélica. A igreja tem que buscar união, velho. Quando tirar a visão, o olhar do autor e consumador da fé, aí o comportamento vai ser totalmente outro. E olha que o apóstolo Paulo estava preso, não estava solto como nós estamos aqui. Não estava murmurando, não estava reclamando, não estava botando o dedo na cara de Deus. Muito pelo contrário. Estava trazendo palavras de confiança e de perseverança para continuar a vida cristã. Mas alguém tem algum relato, alguma pergunta para o pastor? Irmã Islene, irmã Nivalda, irmã Ju, irmã Antônia. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém perguntou, não. O pastor está disponível. Irmã Vera? Oi, pode falar, irmã Islene. O texto que foi explanado e a explicação também muito boa, por si só já trouxe evidências com relação ao nosso procedimento, né? O pastor Ezequiel, ele exemplificou e a explanação foi muito boa. Ele tocou em alguns tópicos que aclarou as nossas mentes e isso nos ajuda a despertar, porque o crescimento da igreja depende disso, da nossa postura, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar observando, e a palavra de hoje muito boa. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor, e eu acho que o texto por si só se explica, e também os exemplos que ele deu, as referências bíblicas, muito boas aqui. Certo, irmã Islene, a senhora tem toda a razão. Foi muito bem explicativo. Mais alguém? Presbítero Edivaldo. Vamos terminar, irmão Vera?
Pronto. Se não tem mais ninguém para perguntar ou tirar dúvidas, nós agradecemos a Deus, né, por este Edivaldo não tá aí momento não, aqui. Vera. Tá Edivaldo não tá aí não? não. Ah. Então, nós agradecemos a Deus por este momento aqui, por esse estudo maravilhoso dessa noite, que nós possamos buscar no Senhor para que Deus nos fortaleça, que nossa fé continue firme como uma rocha, que nós possamos continuar até a vinda do Senhor, né? Deus abençoe sua vida, pastor, que o Senhor continue dando iluminação da palavra, sabedoria, continue com sua saúde aí forte para poder estar conosco até Jesus voltar. Amém. Então, boa noite para os irmãos, viu? Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar orando pelo outro. Amém. Ai, tô bem. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Humberto, quando você viu o coisa vermelha, fechado.